Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma longa parceria. Eu revendo todos os cursos do colega Jailton. O colega Jailton é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido, e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Tá? Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, juliobatiste.com.br, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5.000 tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática, e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados, livros, e-books, videoaulas e cursos online, e incluindo todos os cursos online do colega Jailton. E no site do colega Jailton vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido, indo num site, indo no outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nessa série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada numa versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada tudo que você vai aprender aqui. Você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico à criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu!
Muito bem, estamos chegando à nossa lição de número 31 dessa série de 100 videoaulas de PHP para iniciantes curso prático. A partir dessa lição 31 até a lição 35, nós vamos criar um aplicativo completo passo a passo, com conexão com o banco de dados MySQL, vamos ali tela a tela, linha a linha. Então nessa lição 31, a parte 1, depois teremos mais 4 lições, onde o professor Jailton vai continuar mostrando para vocês como criar uma aplicação web completa com PHP e MySQL. Lembro sempre que essa série de videoaulas foi cedida pelo professor Jailton e é baseada numa versão mais antiga do PHP. Se você está estudando essa série, se empolgou e quiser estudar a versão mais recente do PHP, numa formação completa com mais de 3.000 videoaulas, 420 horas de videoaulas, tem esse endereço aqui da nossa Universidade do PHP. Nesse endereço, que é exclusivo para você que está assistindo os vídeos, essa formação está com mais de 50% de desconto. Acesse lá, tem todas as informações. Realmente é um curso completo que vale a pena vocês analisarem. Valeu? Vamos então ao nosso estudo na parte 1 de criação de uma aplicação PHP com banco de dados MySQL. Um excelente estudo a todos. Valeu! Então agora nós vamos começar a dar início à nossa pequena aplicação. Antes de começar, eu vou explicar uma coisa para você. Existe na programação, você sabe, assim como na matemática, várias formas de se você fazer a mesma coisa. Existem muitas funções, existem muitos comandos. Então, às vezes você consegue o mesmo objetivo fazendo alguma coisa diferente de outras pessoas. Então, se porventura a forma que a gente está trabalhando é diferente daquela que você conhece, ou você que não conhece nenhum ainda, achar um pouco complicado, ou achar muito fácil, né? Eu quero dizer para você que existem outras formas de se fazer essas coisas. Umas formas mais difíceis, outras formas mais fáceis, mas existe outras formas de se fazer. Também na programação, assim como na vida, existe a questão do estilo. Cada pessoa tem o seu estilo de fazer as coisas. Então aqui eu vou fazer, na verdade, o meu estilo e vou tentar generalizar isso fazendo a mesma coisa de diferentes formas, e aí você se adequa com a melhor que você achar. Então no primeiro momento nós vamos fazer um cadastro em que eu vou usar as 4 operações de inserir, de apagar, de excluir, de alterar e de localizar. Eu vou fazer um para cada menu. Numa outra oportunidade eu já vou fazer isso tudo numa mesma tela, né? Então, para que você possa ver aquela que melhor lhe convir. Então vamos abrir então o nosso Notepad++. Aqui nós vamos salvar todos os nossos. Aqui ficou, vou fechar isso aqui. Como eu falei no começo do curso, nós não vamos utilizar aqui nenhum editor gráfico para fazer essas coisas, tipo o Dreamweaver, por exemplo, que já faz tudo. Nós não vamos fazer isso não, nós vamos fazer na mão. O objetivo aqui não é ensinar o layout. Se você utiliza o Dreamweaver, você está fazendo errado? Não, você não está fazendo. Acontece que de tanto você fazer o Dreamweaver, você não entende às vezes o código, como é que ele faz as coisas, como é que as coisas acontecem. Lógico que você não vai fazer assim no seu dia a dia, no seu trabalho, porque o objetivo aqui é você aprender. No seu trabalho, lógico que você vai utilizar o Dreamweaver, porque o Dreamweaver é muito bom e agiliza muito o nosso trabalho. Aquilo que nós vamos fazer aqui, que vai demorar muito, porque nós vamos ter que digitar, no Dreamweaver você consegue com apenas alguns cliques. Mas aqui o que acontece? Esses pequenos cliques faz de você uma pessoa viciada, de forma que se tirar o Dreamweaver de você, de muitas pessoas, inclusive que estão me ouvindo aqui, você não vai saber para onde que vai, né? Você não tem noção nenhuma de como o programa vai funcionar. Então esse é o objetivo do curso, é tirar você do Dreamweaver de forma que você pode fazer tanto com como sem, e que o Dreamweaver não venha a ser a solução para o seu problema, mas apenas um complemento, um auxílio para na hora de você desenvolver os seus sistemas, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa tag HTML. Eu vou salvar logo esse programa. Vamos salvar como? E eu vou criar aqui aqui no curso PHP, nós vamos no curso PHP, aqui nós vamos então vou criar aqui uma tabela chamada de cadastro, uma pasta chamada de cadastro,
Aqui eu vou chamar de index.php. Isso aqui vai ser a nossa tela inicial. Então tá aí a nossa tag HTML. Nós vamos fazer agora o nosso head. Vai ser todo assim, digitado. Pelo menos o primeiro eu vou fazer tudo, e depois o que for repetido a gente não precisa mais fazer, né? Aqui então eu vou fechar com o HTML. Se você já tem noção disso aqui, acha isso aqui básico, então você simplesmente acelera o vídeo e vai na frente. E vai fazer lá na frente. Então muito bem, aqui eu vou criar o título. Também não vou utilizar estilos. O objetivo aqui não é o design, o objetivo é entender como funcionam as coisas. O título, curso completo de PHP. Ok. Fechamos aqui, fechamos aqui. Agora nós vamos colocar o border. Lógico que eu não precisava colocar isso aqui, isso aqui, porque eu estou trabalhando com PHP. Mas como eu vou utilizar coisas HTML, como tabelas e tudo mais, então eu vou colocar isso no formato HTML. Porque eu estou utilizando também comandos HTML. Mas eu não sou obrigado não, uma vez que eu estou trabalhando com o PHP. Tá? Você vai ver que alguns desses nossos exemplos, nós não vamos trabalhar com HTML, vamos trabalhar diretamente com o PHP. Muito bem. Como é que vai funcionar o nosso sistema? Nós vamos criar uma tabela. Vamos criar uma tabela como se fosse essa aqui, uma tabela externa. Essa tabela vai conter duas linhas, uma assim, né? E outra aqui que eu vou partir no meio, aqui. E então, nós vamos colocar de um lado o nosso menu e do outro lado nós vamos colocar os formulários que a gente vai precisar. Então aqui eu vou criar então uma table com o width, ou seja, a largura de 100, o i d th de 100%. A borda, eu vou criar a borda por enquanto, a borda igual a 1. Isso aqui nós já estudamos no nosso curso de HTML. Cell space, quer dizer, a distância entre as células, eu vou colocar de 0. Opa. O cell padding, eu vou colocar também de 0. E aqui eu fecho a minha tag. Aqui, no caso, eu vou fechar essa tabela. E aí nós já podemos ver. Aqui eu vou colocar uma palavra teste. E aqui nós já podemos ver como ficou a nossa tabela. Então é o localhost. Curso PHP, cadastro. Olha, por enquanto está assim. Por que só tem uma linha aqui? Porque nós não criamos nenhuma TR, né? Então deixa eu criar aqui uma TR. E dentro dessa TR eu vou criar um TD. O que é uma TR? TR são as linhas, né? E o que é uma TD? TD são as células. Para que você possa entender isso. Barra TD. Então tá aí, ó. Ok. Pronto, agora sim vai dar certo. TRTD, TRTD. Ó, então tá aí, ó. Criamos a nossa tabela. Muito bem. Agora dentro dessa tabela, nós vamos criar uma outra tabela. Essa tabela aqui, ela vai ficar mais externa, tá? Para eu me mover o valor dentro dessa tabela. Tipo, quando eu quiser centralizar ou coisa assim.
precisa ter isso aqui não, mas eu vou... Aqui dentro dessa tabela, eu vou criar, dentro desse TD, eu vou criar uma outra tabela. Ó, aqui dentro, eu vou colocar uma outra tabela. E eu vou copiar esse código bem aqui, que eu não vou repetir não, porque vai ser parecido. Ó, então, vou criar uma tabela com 100%, a borda 1, certo? E vou criar agora, fechar aqui também, a table. Acostume-se a fazer assim, sempre que você abre um comando, feche imediatamente. Aqui eu vou criar uma tr, fechar essa tr. As pessoas que estão acostumadas com o Drive estão dizendo, nossa, pra que isso? Eu posso fazer com o Drive tão mais fácil. Pois é. Então tá aí, td. Aqui eu vou pôr td. Isso aqui é para a gente colocar em prática os nossos conhecimentos. Esse td aqui eu vou colocar. Então aqui eu tenho, ó. Eu coloco aqui o valor 1 para a gente se identificar lá naquela tabela. Eu vou colocar aqui agora. Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar aqui e vou chamar isso aqui de 2. O que eu estou fazendo aqui, ó? Dentro dessa tabela, eu estou criando aqui, ó, uma linha. Tá aqui, uma coluna, uma célula no caso. E aqui eu estou criando, ó, uma outra linha, tá? Então tá criado aqui. Deixa então eu ver como é que ficou. Ó, 1 e 2. Por fora tem uma tabela e por aqui eu já tenho outra. Agora que eu vou fazer mais. Essa segunda aqui, eu vou cortar bem aqui, porque aqui vai ser o nosso menu e aqui vai ficar o conteúdo do nosso programa. E aqui vai ficar o título, certo? O título que nós vamos fazer, no caso o cabeçalho. Então aqui eu vou criar mais uma coluna com o nome 3. Então aqui é o seguinte, aqui eu vou colocar assim, ó, cabeçalho. Aqui eu vou colocar menu. E aqui eu vou colocar corpo. Vamos ver aqui como ficou. Ó, então tá aí, ó, já está praticamente prontinho, né? Só que tem que acontecer, ó, observa que aqui eu cortei, mas aqui apareceu. Então eu vou ter que mesclar essa primeira célula. Como é que eu faço isso? Utilizando, opa, cadê o tá aqui. Para eu mesclar, basta eu colocar aqui a palavra call span, no caso igual a quanto? Igual a 2. Por quê? Porque eu estou mesclando duas células. Executando agora. Então olha como fica. Beleza. Tá? Então tá aí, ó. Você que está acostumado com o Dream, vê como é que se faz, tá? Então estamos criando, muito bem, já criamos. Eu vou agora só trazer isso aqui para cá. E aí estamos conversados. Como no HTML a gente não consegue se mover muito, então é bom que a gente sempre crie tabela. A gente vai criando tabelas dentro de tabelas. Então é assim que a gente faz. Como eu falei no começo, cada pessoa tem seu estilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse menu mais para cá. Vamos dar uma porcentagem, vamos colocar 18, 20% aqui. Aqui mesmo eu vou criar uma outra tabela e dentro dessa tabela eu vou criar um menu. E aqui eu vou colocar uma tabela que vai ficar disponível o corpo. E aí a gente finaliza o nosso layout. Então, para eu diminuir essa distância, eu faço o seguinte, ó, bem aqui no TD, que é no TD, justamente no TD menu, para você se localizar, eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui o width dele é igual a 19, vou botar 20%. Cadê o porcentagem, meu pai? Tá aqui. 20%. Salvei aqui. E agora eu venho aqui. Olha, então tá aí, ó, exatamente o que eu queria. Se eu quisesse diminuir mais. Agora, nesse espaço aqui, eu vou criar um menu. Eu posso criar diretamente aqui, criando linhas, né? Ou eu posso também criar uma tabela, que é o que eu vou fazer. Vou fazer com que esse menu esteja dentro de uma tabela. Então, aqui nessa parte aqui, menu, aqui, ó, nesse TD, eu vou criar então uma tabela. Pegar aqui essa mesma coisa aqui. Ó, aqui eu estou criando uma tabela. Então, tabela dentro de tabela. Muito bem. E agora sim, eu vou criar, ó. Vou tirar essa palavra aqui, menu.
que ela não pode ficar solta. Aqui agora eu vou criar um TR, fechar o TR, e aqui eu vou colocar o seguinte: menu de opções. Opa, faltou fazer aqui um TD, senão ele vai ficar solto. TD, TD, aqui, então tá aqui, ó, menu de opções é o primeiro, e aqui eu vou copiar e vou colar. Aqui então eu vou colocar inserir, vai ser a opção de inserir, aqui vai ser a opção de alterar, aqui a opção de cadastrar, opa, de excluir, acho que a primeira letra maiúscula fica melhor. E aqui a opção de consultar. Por enquanto vai ficar assim. E veja que isso aqui tudo está dentro, ó, desse TD aqui. Ó. Eu criei uma tabela dentro de um TD. Isso aqui faz parte dessa tabela. Vamos ver como ficou então. Ficou errado, né? Ficou errado. Isso aqui está errado. Espera aí que a gente vai já corrigir. Pronto. Aqui eu já dei uma consertada, é porque eu não fechei a tabela, né? Aqui também saiu um pouquinho da indentação, se sair a gente meio que se perde. Tá aí, ó. Então é assim. Então veja, aqui, ó, esse widget dá 20. Aqui eu criei um table, fechei um table, esse table está dentro desse TD, fechei o TD aqui, ó, certo? E aí eu tenho o meu resultado. Quando eu venho aqui, observa, tá aí, ó. Aqui eu coloquei menu de opções. Aí aqui no caso, né, a gente pode colocar negrito, centralizado, aquela coisa tal e tal. No caso, não vamos, por enquanto, não vamos nos atentar para isso não. E aqui o corpo. Aqui vai ser onde vai receber, você vai clicar aqui, no caso, inserir, e aqui vai ter a opção, certo? Aqui está faltando mais um menu, que é o menu de... Eu vou pôr bem aqui. Está faltando a opção, no caso do home, né? Ok, aqui nesse corpo, nós também vamos criar uma tabela aqui dentro. Bem aqui nós vamos colocar uma outra tabela, que vai envolver exatamente não precisava não, é porque eu gosto de colocar, mas não precisava não, você podia ter colocado aqui mesmo. Vamos colocar então aqui, ó, aqui, bem aqui, ó. Observa que eu estou separando bem separado, que é para você entender, que é a parte do corpo. Então aqui nós vamos colocar uma tabela também com essa mesma característica aqui. Vou pôr aqui. E aqui, para não acontecer o erro do outro, vamos logo fechar aqui a tabela. Pronto, fechando a tabela. Aqui, essa tabela vai ter uma TR. Vou fechar aqui o TR. Para que você entenda, TR quer dizer linha, tá? Linha. TD quer dizer célula. Então, linha, célula. Aqui eu vou colocar aqui um TD. E aqui eu vou colocar, aqui fica o corpo do programa. Fechou aqui o TD. E vamos ver como ficou. Pronto, tá aí, ó. Então aqui dentro depois essas tabelas todas vão ficar invisíveis e aí não vai ter esse problema não. Aqui nós vamos colocar o corpo. Poderíamos colocar aqui, centralizado. Aqui vai ficar o corpo. Pronto, a nossa tabela de preparação de tudo já está pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar os links e depois nós vamos preparar então o nosso cadastro, fazer a conexão, coisa e tal. Fazer aqui agora o seguinte. Vou fazer
Vamos fazer então agora a nossa conexão. Vamos deixar o nosso index aqui por enquanto. Vamos dar um tempo nele. E agora nós vamos fazer o nosso arquivo de conexão. Então vamos abrir aqui um arquivo novo. Vamos salvar como. E eu vou chamar esse arquivo curso PHP, cadastro. Aqui eu vou chamar de conexão.php. Muito bem, aqui vai ser aquele arquivo que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados, certo? Então nós criamos aqui no PHPMyAdmin um banco de dados chamado, que ficou lento um pouco, eu vou tirar isso aqui. Está fazendo atualização, faz o sistema ficar lento. Ó, criamos então esse banco de dados. Agora nós vamos conectar o nosso sistema a esse banco de dados que nós criamos. Vamos fazer isso. Para fazer isso, aqui nós vamos então abrir a diretiva PHP, a tag PHP. Vamos fechar a tag PHP. E aqui nós vamos criar aqui um host. O que é o host? O que vem a ser essa variável host? Variável host vai ser exatamente o host do sistema. Então fica fácil você criar, toda a conexão que você vai fazer com o banco de dados, todo o sistema, vamos supor, você vai cadastrar, você vai fazer o cadastro do banco de dados. Então se você vai cadastrar, então primeiramente você tem que estar conectado ao banco. Se você vai consultar, se você vai alterar, se você vai visualizar, então não importa o que você vai fazer. Então você tem que estar conectado. Ao invés de você fazer a conexão todas as vezes, você faz apenas um arquivo de conexão, centraliza esse arquivo e aí em todos os locais que você precisar, então você chama esse arquivo que nós vamos fazer agora, que eu vou chamá-lo de conexão. Aqui nós vamos chamar o host. No caso aqui é o localhost. Isso aqui é o servidor. Esse host é o servidor que você está utilizando. Aqui, no caso, a gente está utilizando o localhost. Aqui, o nome de usuário, que no nosso caso é o usuário root do próprio MySQL. E aqui é a senha. Essa senha aqui é a senha do banco de dados, a senha do banco servidor, tá? Então, no nosso caso aqui, nós colocamos como senha vazia. Então, vamos colocar vazia. Se você tiver alguma senha, se você tiver configurado o seu MySQL com alguma senha para o usuário root, então você coloca a senha aqui. No meu caso, a senha vazia, que eu não cadastrei nenhuma senha, deixei vazio. Aqui, vamos colocar o nosso banco de dados. E aí nós vamos então finalmente fazer a conexão. E aí nós vamos utilizar o MySQL Connect. Todas as funções MySQL, ou a maioria delas, não, todas mesmo, tem essa palavra MySQL. Todas as funções que são específicas do MySQL tem essa palavra no começo. Então o que essa função MySQL faz? Ela vai tentar conectar com o banco de dados. Qual o banco de dados? Aqui com os dados que você passou. Então, quais são os parâmetros que você vai colocar? Primeiramente, você tem que colocar o host. Então, aqui, ó, o servidor. Eu poderia pegar esse valor aqui e colocar aqui sem problema nenhum. Mas aqui fica mais fácil de alterar. Então, aqui, ó, host. Aqui, eu vou colocar o usuário e a senha. E pronto. Agora sim, então aqui, ó, para que ele possa conectar, esse banco possa conectar, você vai colocar o host, tá aqui o host, o usuário e a senha, aqui, ó, esses valores aqui. No caso aqui, no nosso caso, é como se eu tivesse colocado localhost, root e vazio. Então, aqui no caso, ele vai tentar conectar. Você então pode utilizar um comando chamado de dir, quer dizer, para matar o programa, matar o sistema, dando uma mensagem. Por exemplo, não foi possível fazer a conexão com o servidor de banco de dados. O que é isso aí?
Isso aí é o seguinte, ele vai tentar conectar. Se ele não conseguir conectar, aí ele joga essa mensagem aqui para você tentar, para você saber o que está acontecendo. E ele não executa mais nada. Aqui agora vamos ver o MySQL. Ó, MySQL Select DB. Esse MySQL Select DB, ele vai fazer o quê? Vai selecionar o banco de dados. Aqui ele já conectou com o banco, tá? Conectou. Vamos tentar imaginar assim. Eu estou aqui no PHPMyAdmin. Observa que aqui eu tenho vários bancos de dados. Até aqui eu conectei com o meu servidor de bancos de dados. Por quê? Porque está aparecendo os bancos possíveis. Muito bem. Agora, qual é o banco de dados que eu quero visualizar? Aí eu seleciono aqui, ó. Pá, vamos supor que eu queira esse de locadora. Aí vem para cá, ó. Locadora. Se eu quisesse, demorando um pouco, mas vai já vir. Pronto, tá aí, ó, de locadora. Se eu quisesse, então, ver Ola PHP, ó, tá aqui. Então é isso. Aqui, até aqui ele conectou. Aqui ele selecionou o banco. Mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Agora, aqui ele vai selecionar o banco. Qual é o banco? O banco que eu quero selecionar é o banco cliente. Então eu vou pôr aqui o banco cliente. Do banco. Ou, se isso aqui não for possível, ele vai dizer assim, não foi possível encontrar o banco de dados especificado. Daqui a pouco eu vou simular esse erro aí, para você ver essas mensagens aparecendo. Quer dizer, no primeiro, não foi possível fazer a conexão com o servidor. E no segundo, não foi possível encontrar o banco de dados. E pronto, gente. É só isso aqui. Aqui nós já fizemos a nossa conexão com o banco de dados. Muito bem. Agora nós vamos fazer, então, a nossa primeira tabela, nosso primeiro, digamos assim, a nossa conexão com o banco, e nós vamos visualizar esses dados aqui, ó. Vai ser justamente a nossa tela home. O home da nossa página vai ser exatamente todos os registros selecionados, tá? Então vamos criar então um novo, vamos salvar como. Deixa eu dar o nome aqui de curso PHP, cadastro. Aqui eu vou chamar de home.php. Aqui eu vou fazer o que? Vou mandar selecionar todos os registros. Aqui nós vamos copiar essa parte aqui até aqui, acho que até aqui, bem aqui. Aqui eu vou finalizar. Eu vou tirar aqui, porque senão eu vou me confundir depois, vai ficar pior pra gente. Então tá aí, até aqui tudo bem, até aqui copiado. Agora eu vou criar uma tabela, e agora eu vou copiar de novo. Muito bem, tá aí, ó. Porque eu gosto da coisa bem organizada pra gente não se perder na hora que tá fazendo. Criei aqui então a tabela. Essa tabela que nós estamos fazendo, esse valor aqui, vai ser uma tabela que vai ser criada dinamicamente. Eu não tenho a quantidade de linhas determinada, não. A quantidade de linhas vai ser exatamente a quantidade dos valores. Aqui, ó, é como se eu pegasse aqui o PHP, essa tabela, para eu visualizar, ó. Ó, aqui só tem 2 valores, né? Mas se tivesse 3, aqui ia ser criado mais um. Então nós vamos criar agora algo parecido com isso, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, criei essa tabela. Aqui no caso dessa tabela, eu quero que ela fique no centro. Então eu vou alinhar igual a center. Porque essa tabela, ela vai ficar bem aqui, ó. Quando eu clicar aqui no home, ela vai aparecer bem aqui, nesse meio aqui. Então tá aqui, align center. Vamos dar uma cor para a borda dela. Uma corzinha
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí então. No caso a borda dela vai ser preta, né? Então tá aí. Agora eu vou criar então as TRs. E vou fechar aqui o TR. Ela só vai ter uma... Aqui vai ser, no caso, eu tô criando... o que eu tô fazendo? Tô fazendo isso, ó. Para colocar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tô criando essa linha aqui com essas colunas aqui. Então, isso que eu tô fazendo. Então, aqui eu vou ter que criar mais um TD. E eu vou chamar esse TD de nome. Vou fechar aqui. E agora eu vou copiar e fazer vários. Aqui eu vou colocar endereço. Lógico que depois eu vou dar uma formatadazinha. Endereço. Aqui eu vou colocar agora a cidade. O bairro. O CEP. E o e-mail. E vamos visualizar como que tá. Home, né? Então, cadastro home.php. Então tá aí, ó, exatamente isso que eu queria. Agora veja que eu não posso ter uma tabela desse tamanho aqui, porque essa tabela ela vai ficar aqui. Então ela vai ter que diminuir. Por enquanto deixa ela assim. Então tá aí, eu já consegui o que eu queria. Esse aqui, na verdade, foi o cabeçalho. Agora, os valores que vão ser passados aqui são os valores, são esses valores aqui, que são criados dinamicamente. Logo, eu não tenho como determinar quantos são. Então, nós vamos fazer esses valores utilizando consultas em PHP. Aliás, consultas SQL, mas utilizando comandos PHP para criarmos essas tabelas aqui, esses valores aqui. Então vamos fazer isso. Está aqui criado então os cabeçalhos. Antes de eu criar o cabeçalho, vamos colocar essa tabela dentro da nossa aplicação. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Assim, ó. Na nossa aplicação, nós vamos criar aqui um conjunto de... Nós vamos criar um array, né? De tal forma que ao clicar no botão, ao clicar aqui, por exemplo, ao clicar aqui, né, você clica aqui e esse valor vem para cá. Então nós vamos criar um array. Como é que é isso? Então aqui, ó, eu vou colocar um href igual. Href para quê? Para criar o link. Esse link vai chamar quem? Vai chamar a própria página index.php. Só que ela vai chamar um parâmetro. Que parâmetro? O parâmetro link igual a 1. Pronto. Fechou aqui. Fechou aqui. E aqui fechou o A. Certo? Vai chamar quem? Vai chamar o index.php com a variável link igual a 1. Aí, aqui no corpo da função, nós vamos criar o resultado dessa chamada. Vou criar aqui um comando PHP, aqui ó, no corpo. Eu já até fiz isso em um exemplo. Ó, vou criar aqui um comando PHP. Vou criar uma variável chamada link. Essa variável link é essa mesma variável aqui, ó, que vai ser passada, tá? Então ele vai clicar, aí ele vai verificar essa variável link. Essa variável link vai pegar esse valor utilizando o método get. O método get, você só consegue trabalhar assim com links, passando parâmetros assim, através do método get. O método post, você não consegue fazer isso. Então, através do método get, ele vai pegar
o link que foi passado. Ou seja, cliquei na opção, passou o link 1. Aí aqui essa variável link vai receber 1, ó, pega o get link, e aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Cadê? Eu vou criar então a página que vai ser aberta, no caso o 1, e vou dizer que ela vai ser o home.php. Por enquanto eu só tenho ela. Certo? Por enquanto só tenho ela. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer uma verificação. Se não tiver vazio, o que não tiver vazio? O link, ou seja, quer dizer que foi passado alguma coisa. Se o link não tiver vazio, o que vai acontecer? Aí ele vai verificar se o arquivo existe. Qual arquivo? Já explico isso aqui melhor. Page link. Esse fecha esse, esse fecha esse. Ó, explicando então, ó, clicou aqui, ele passa aqui, como eu estou usando o método get, através da barra de ferramentas, de endereço, ele vai passar o link 1. Então, como ele chamou a própria página link, ele chamou a própria página, então essa página vai ser chamada de novo. Aí, pelo método get, eu pego então esse link. No caso aqui, link agora é 1. Aí ele vem verificar aqui, ó, se o link for igual a 1, ou seja, não for vazio, no caso é 1, então não é vazio, então ele entra. Aí ele vai verificar se o arquivo existe. Page igual a link. Quem é link? O link é esse valor aqui, que pegou daqui, então que é 1. Então, se esse arquivo existe, qual arquivo? Esse aqui, ó. Porque aqui eu estou criando um array, né? Um array. Aí verificou que existe. Se esse arquivo existir, aí ele vai fazer o quê? Ele vai incluir o page link. Pronto. Se não, ele vai dizer o seguinte: a página não foi encontrada. Isso aqui já funciona. Eu pelo menos espero que funcione. Deixa eu ver se está tudo certo. Abriu o PHP, fechou o PHP. Onde que eu estou armazenando isso aqui que eu estou fazendo? Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá? Vamos então atualizar. Ok. Tá? Aqui, ó, por que ficou assim, né? Porque não tem nada, ó. Mas tá aí, ó. Viu? Então funcionou. Já está funcionando. Então eu chamei a página e a página ficou aqui. Na proporção que isso aqui for crescendo, isso aqui vai subindo, tá? No começo não sumiu porque não tinha nada, não coloquei nenhum caractere, nem espaço, nem nada. Então, ó, chamei então. Então agora, quando eu clicar aqui, o link já vem para cá, tá? Então agora vamos então continuar a programar aqui o home. Aí na proporção que nós formos criando as páginas, é só nós acrescentarmos aqui e fazermos o link e acrescentar aqui e vai funcionar perfeito. Então muito bem. Agora nós já fizemos então o título. Claro que tem que trabalhar aqui os espaços e tal e tal. Vamos então agora fazer isso dinamicamente. Vamos fazer então as linhas, né? Só que isso vai ser feito de forma dinâmica. Até agora eu não precisei ainda de arquivo, de comandos com MySQL, de conexão com o banco. Mas agora, a partir de agora eu vou precisar. Então olha só. Vamos lá, PHP. Fechei aqui o PHP. Eu vou usar comandos PHP. Vou criar então uma variável chamada de SQL. Essa variável SQL, lógico, aqui vai exigir que você tenha um comando de um conhecimento de SQL. Eu vou pedir para selecionar todos os dados. Então como é que eu faço? Ó, select, a opção select significa selecione
all significa selecione todos os campos. From da. Qual tabela? Da tabela cliente. Agora aqui, ó. Quando eu fiz a conexão aqui, eu fiz a conexão com o banco de dados servidor, com o banco servidor, com o MySQL. Aqui eu fiz a conexão com o banco de dados, né? Que é quem? O cliente. Aqui eu estou fazendo agora a conexão com a tabela, essa tabela aqui, ó, cliente, certo? Estou dizendo select all from cliente, selecione todos os clientes. Eu não vou colocar nenhuma condição. Pronto, todo mundo aqui selecionado. Muito bem. Aqui no caso é só um comando SQL. Agora, eu vou utilizar uma variável chamada de query. E essa variável query, ela vai receber o MySQL. Veja, todo comando MySQL, eu sempre uso a palavra MySQL antes. MySQL query. Esse MySQL query vai executar para mim um comando SQL, uma consulta SQL. Ou seja, aqui é só uma variável qualquer de texto. Mas para eu executar esse comando, ou seja, executar no banco de dados, então eu tenho que mandar chamar quem? O MySQL query. No momento que eu coloco assim, que eu faço isso, significa que eu estou dizendo assim, MySQL, executa esse comando. Então aqui agora eu estou executando. Lógico que esse comando aqui, como ele é pequeno, ele poderia estar aqui dentro, sem problema nenhum. Eu coloquei numa variável e depois joguei o valor aqui dentro desse parâmetro. O MySQL query executa um comando. O MySQL connect faz a conexão com o banco de dados servidor. O MySQL DB faz a conexão com o banco de dados da aplicação. O MySQL Query executa um comando SQL. Aqui poderia ser update, aqui poderia ser delete, então não importa, ele executa o comando. Então a partir daqui, se eu não tiver conexão com o banco de dados, aí já vai ter um erro, certo? Porque eu não tenho conexão com o banco de dados. Eu vou deixar assim, exatamente para ter esse erro, tá? Vou deixar do jeito que está, para gerar esse erro para a gente ver. Aí o que eu vou fazer agora? Eu preciso então visualizar esses dados. Olha, existe essa opção aqui, ó. Eu vou chamar aqui de resultado. Eu vou chamar o MySQL Fetch Array. O que acontece? Eu tenho aqui, ó. Nome, Manuel Jair, tal. Isso aqui, para mim, é uma linha de uma tabela. O MySQL, quando você executa um comando SQL, no caso de um select, porque tem um resultado. Se você colocar um delete, você não pode usar o fetch array, isso é pelo princípio do MySQL, porque você não vai usar um delete, não vai gerar resultado, né? Um delete vai executar um comando apenas. Então, quando você executa um comando MySQL, e você usa essa opção aqui, ó, Fetch Array, significa o seguinte, que o MySQL vai criar para nós um array com uma linha, com os dados resultantes da consulta que foi feita. Isso ele cria por linha. Então aqui, ó, se eu colocasse assim, ó, vamos supor que tivesse 100 registros, né? E eu coloco aqui, ó, MySQL Fetch Array. Fetch Array o quê? O query, né? O query que foi justamente a minha consulta. Ó, do jeito que está feito aqui, eu estou pegando o primeiro registro. Aqui nesse Fetch Array, eu posso armazenar todos os valores, mas eu consigo visualizar o primeiro registro. Ou o registro que eu determinar. Através de parâmetros. Eu também poderia utilizar aqui o MySQL Result, que também eu ia conseguir fazer as coisas. Então o que acontece aqui? Só que, observa que aqui nós temos, pelo menos aqui no caso tem dois, né? Eu só criei um, mas não sei porque tem dois. Aqui tem só um registro, mas poderia ter 3, poderia ter 1000, poderia ter 4000, poderia ter
que fosse. Para eu poder visualizar isso, eu tenho que fazer uma varredura nas linhas desse fetch array. O fetch array, ele cria um array dinâmico com as linhas, com os resultados da consulta. Ou seja, ele cria um array com Manuel Jailton, rua, tá? De acordo, ele vai criando isso dinamicamente. E aí, como índice disso, ele coloca o ID, ou então ele pode colocar o valor no tipo numérico, no tipo, certo? Então ele vai pegar um array, né, com a linha. Embora ele crie uma matriz com todos os valores, então você pode pegar esses valores, tanto utilizando o nome, e agora quando você for utilizar o nome utilizando o fetch array, ele é case sensitivo, ele faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Ou você pode utilizar também o índice. Isso vai depender de acordo com o parâmetro que você vai passar no fetch array. Então, eu não quero somente um resultado. Eu quero vários resultados. Eu quero todos, né? Todos os resultados. Eu quero o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os resultados que tiver para ser impresso na minha tabela. Mais uma vez eu repito, se eu quiser somente um resultado, aqui já estava satisfeito. E aí, para eu imprimir esses valores, bastava eu pegar aqui, ó, o resultado. Aliás, eu poderia imprimir assim, ó, print, vamos supor, print, resultado, e colocar aqui o nome do campo que eu quero. No caso aqui, nome, significa que ele vai imprimir para mim o nome. No caso aqui, só um nome. Então, para que ele possa imprimir todos, aí eu vou utilizar um laço. Então, eu vou utilizar um laço para que ele possa exibir todos os resultados. Aí eu faço o while. Nesse caso aqui, você não vai utilizar o for. Por que você não vai utilizar? Porque você não sabe quantos tem, a não ser que antes aqui você crie uma variável que conta, no caso, né? Quantos registros tem, aí você usar o for. Mas nesse caso é melhor você usar o while, ó. Então o while ele vai até o final dos registros e aí sim ele vai ter os resultados. Espero que você tenha entendido. Eu posso repetir. Então aqui, ó, o fetch array vai trazer uma matriz, um array com todos os resultados. Só que ele vai trazendo por linha, com todos os valores, sendo que o índice que você vai ler é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é como se o fetch array fizesse desse jeitinho aqui. Desse mesmo jeitinho aqui. Então aqui eu tenho. Se eu quisesse encontrar na linha, eu estou nessa linha aqui. Se eu quiser encontrar o valor Manuel Jailton, então só pedir aqui, ó, o resultado, nome. O resultado, endereço. Então ele vem e localiza o endereço daquela linha, se ele estiver naquela linha. E depois ele vai passando. Tá? Então é isso aí. Então, na nossa tabela, aqui na nossa tabela, eu vou precisar imprimir o nome, eu vou precisar imprimir o endereço, a cidade, criando para isso uma coluna para cada um. Ou seja, uma célula para cada um. Veja como agora vai ficar mais fácil. Então aqui eu vou colocar assim. Vou colocar TD ó, se eu colocasse assim, do jeito que eu estou colocando aqui, ia dar erro, né? Lógico que vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque aqui eu não estou na tag HTML. Veja que até fica diferente aqui, ó. Eu não estou usando a tag HTML. Como eu não estou usando a tag HTML, o PHP não vai entender o que é isso aqui. Ele não vai entender. Isso aqui não é um comando PHP. Isso aqui é um comando HTML. Certo? Então, como ele não vai entender isso aqui, para que ele possa entender esse comando aqui, eu vou colocar aqui, ó, um print. Um print, ok? E no finalzinho, eu fecho o print. Pronto. Agora sim, tudo que eu for colocar aqui, aí ele vai colocar. Como ele vai ver isso aqui como texto,
Agora ele passa a ver isso aqui como texto, aí ele tem a capacidade de interpretar as tags HTML. Certo? Se você colocasse, se não colocasse esse print aqui, ou o echo também, não tem problema nenhum, não ia dar certo. Por quê? Porque aqui você está trabalhando, ó, como você está dentro da tag PHP, você, assim como aqui eu estou dentro da tag HTML. Até aqui eu estou dentro da tag HTML. Se eu quero executar comando PHP, eu tenho que abrir a tag PHP. Senão eu não vou conseguir. Se você está dentro da tag PHP e você quer utilizar comando HTML, você tem que colocar isso em forma em forma de impressão, né? Ou echo ou print, tá? Então vamos lá, ó. Vou criar um TD. Esse TD vai imprimir o quê? Ele vai imprimir, ó, o resultado. O resultado aqui, e ele vai imprimir para mim, ó, o nome. Como eu falei, se você colocasse assim, isso aqui ia dar errado. Por que ia dar errado? Porque ó, aqui o nome é minúsculo. Então isso aqui ele é case sensitive. Então você tem que colocar assim. Vai imprimir o nome e aqui eu fecho o TD. Eu preciso colocar ponto e vírgula aqui? Não, eu não preciso não. Estou utilizando aqui comandos HTML. Comandos HTML não usa ponto e vírgula. Ó, esse nome vai corresponder a essa tabela. Aqui eu vou colocar endereço. Aqui eu vou colocar cidade. Vou colocar o bairro. Ou seja, basta colocar os campos que eu quero visualizar. Aqui o bairro, o CEP e o e-mail. Quero avisar para você que os próximos programas que nós vamos fazer, eu não vou detalhar tanto assim. Porque esse aqui é o primeiro, tá? Não vou colocar esse tanto detalhe. Quer dizer, eu já vou trazer praticamente pronto. E aí a gente só vai estudar aquilo que verdadeiramente vai nos interessar. Do jeito que está aqui, vai ter um erro. Qual é o erro? É porque nós criamos aqui, ó. Eu criei aqui a tabela, a coluna, mas não copiei a linha, né? Então, preciso fazer a linha. Então, aqui o TR. Aqui eu fecho o TR. E também esqueci de fechar a tabela, ó. Que a tabela, depois dessa história todinha aqui, eu venho e fecho a tabela. Lógico, se eu executar, vai dar erro. E muito erro, olha só. Por que vai dar erro? Linha 23, né? O que ele está dizendo aqui? Linha 23. Tem aqui, ó. Lógico que vai dar erro. Por quê? Porque nós não fizemos a conexão com o banco de dados. Agora, nós vamos testar se a nossa conexão realmente está funcionando ou não. Como é que eu faço isso? Nós já fizemos a conexão aqui. Então, para que a gente possa utilizar essa conexão, basta você colocar o include. Você pode colocar esse include onde você quiser. Eu vou colocar bem aqui no começo. Como o include é comandos PHP, eu tenho que colocar a tag PHP. Aí vamos colocar o include conexão.php. Agora é para dar certo, espero que dê. Ainda alguma coisinha errada na linha 25. Vamos verificar então o que deu errado. Gente, realmente está errado. Aqui, o que está errado aqui? É porque aqui não tem essa aspa. Por que não tem? Ó? Nós já estamos aqui dentro de aspas. Ó. Eu não posso colocar aspas de novo aqui. Tá? Não tem não. Aqui é sem as aspas. Isso aqui são coisas que a gente confunde, mas a gente encontra. Vamos lá agora ver se algum erro acontece. Opa! Aqui ele está dizendo que não foi possível encontrar, ó, deu um erro, né? Vamos ver por quê. Não foi possível encontrar o banco de dados especificado. Então, qual foi o erro que teve? Esse aqui, ó, não foi possível encontrar o banco de dados especificado. E aí, chuta, porque não deu certo. Né? Vamos lá, ver se você consegue acertar. Né? E é lógico que essa anta aqui fez errado.
Por quê? Porque o banco de dados é aula PHP. Eu achei que eu tivesse colocado como sendo cliente. Então é lógico que o banco MySQL está certíssimo. O banco de dados. Então veja que sem querer, né? Eu disse que ia simular o erro, mas não foi simulado não, foi o que eu errei mesmo. Mas sem querer serviu. Então você viu que a conexão com o banco, com a aplicação servidora, funcionou. O que deu erro foi com o banco. Ele não encontrou o banco. Então esse aqui é o banco de dados. Esse aqui é a tabela. Cadê? A tabela. Agora vamos torcer para que dê tudo certo. Muito bem. Aqui já deu certo, ó. Veja que agora eu tenho as mesmas informações que eu tenho aqui, ó. Certo? Então eu tenho as mesmas informações. Tá aí, ó. Então funcionou. Nosso primeiro acesso de banco de dados funcionando. Legal. Beleza. Bem, agora nós vamos aprender o quê? Como é que nós vamos inserir valores. Então na próxima videoaula eu mostro para você como que nós vamos inserir esses valores. Nessa videoaula nós aprendemos como fazer a conexão com o banco de dados, aprendemos o que é o MySQL Connect, o MySQL DB, vimos um errozinho básico que a gente cometeu aqui, que não foi de propósito, mas errou. Então vimos aqui, ó, veja que eu criei aqui, ó, uma tabela dinamicamente, certo? Veja que aqui eu não especifiquei quantos registros vai ter, você vai ver que na proporção que for criando registros, essas linhas vão aumentando. Então vimos aqui, observa aqui, sem usar o Dreamweaver, sem usar nada. Acredito que assim fica mais fácil de você visualizar o código, né? Entendendo como a coisa acontece. Vimos então como que eu posso fazer um menu interativo, de forma que a minha aplicação, eu tenha um resultado, né, sem precisar usar frames, que é bastante chato de utilizar. Então você não precisa usar frame. Fizemos isso utilizando, cadê? Utilizando aqui, ó, um array. Esse array, a tendência dele é aumentar na proporção que nós formos fazer. E assim, nesse primeiro momento, nós tivemos esse resultado. Na próxima aula nós vamos fazer então o primeiro programa para fazer a inserção dos dados. Espero então você na próxima. Agradeço por você ter assistido esta videoaula até o final. Essa que é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton, ele que é o autor das videoaulas, e cedeu para que eu divulgasse aqui no canal, para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas elas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo, tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, o método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP, do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaula. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso, sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. Tá? O preço normal do curso que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente ou pelo site do professor Jailton é acessando através desse link aqui, vocês vão pagar 1/3 do valor normal que pagariam. Tá? Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda mesmo desde o início como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, deem uma conferida nesse endereço aqui, tá bom?
Nesse endereço vocês têm todas as informações, uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar 1/3 do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí vermelhinho com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail, informando o título da lição e o link direto de acesso, tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se você tiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisem estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu, pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição, aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!